Olá, pessoal, tudo bem? Tô aqui, live surpresa de novo, mais para deixar gravado, né? E ver se eu consigo ajudar algumas pessoas. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas, principalmente mães, muito desesperada com esse novo lockdown, né? Com essa nova possibilidade da gente ficar trancado em casa de novo e com criança e as crianças já cansadas, né? Desse ano de pandemia. Acho que tá todo mundo, né, cansado já. Ano passado a gente não sabia o que estava por vir, não sabia se ia ser uma semana, duas, um mês. E já se passou um ano. E aí a gente se vê de novo na mesma situação. As crianças que voltaram para a escola agora, né, em fevereiro, tendo que se ver em casa de novo, né? Isso é desesperador para todo mundo. E eu tô vendo muita gente desesperada mesmo. O emocional não tá dando conta de segurar essa, né? E o jeito que eu posso contribuir é dando algumas dicas para melhorar o ambiente de casa, para minimizar um pouquinho tudo isso que a gente está sentindo e tudo isso que a gente está vivendo, né? A nossa casa, né? A maioria das casas foram pensadas como dormitório, né? Mais assim. Nas grandes cidades, principalmente, a gente faz a casa, mora em um apartamento pequeno, porque a gente passa o dia inteiro fora, né, trabalhando, e aí a casa vira um dormitório e o preparo de um jantar, enfim. A maioria das pessoas vive nesse modo, né? E com a pandemia, isso se tornou uma coisa ruim, né? Porque a gente começou a ter que ficar em casa, trabalhar em casa, as crianças estudarem em casa, brincarem dentro de casa. E aí muitas pessoas estão procurando os arquitetos, né, para melhorar isso, para fazer um home office adequado, porque é difícil a gente conseguir ter a produtividade que a gente tem num escritório dentro de casa, né? Não foi feito para isso o ambiente, então a gente realmente tem dificuldades e eu tô trabalhando em muitos projetos para solucionar esses problemas que a pandemia trouxe. E aí o que eu tenho para falar para vocês é que o ideal, né, é a gente conseguir setorizar a casa, né? Então ter um lugar de home office para trabalhar só para isso, ter um lugar para a criança estudar só para isso, ter um lugar para a criança brincar, mas na maioria das vezes as pessoas não têm esses espaços para conseguir separar, né, as coisas. E então eu queria dar algumas dicas aqui do que a gente pode fazer para melhorar. Não talvez solucionar os problemas, mas melhorar um pouco a nossa qualidade de vida no dia a dia. Eu já fiz um vídeo sobre isso e vou trazer isso aqui de novo porque eu acho uma dica super legal. O nosso cérebro, quando você tá num ambiente, por exemplo, que você tá trabalhando o dia todo, o cérebro ele grava, né, o ambiente com o sentimento que você tá tendo naquele momento, né? Então, o exemplo disso é alguma situação que você viveu muito triste ou muito feliz
e você estava em um lugar que tinha algum elemento, por exemplo. Eu me lembro, no enterro da minha mãe, tinha uma árvore. Eu nem sei qual o tipo da árvore, tá? Mas nem era no cemitério, era na rua de trás, mas no muro do cemitério aparecia uma árvore. E toda vez que eu olho para uma árvore parecida com aquela, me traz uma tristeza. Porque eu lembro daquele momento triste que eu vivi com a morte da minha mãe. Então, assim, e também tem momentos felizes, né? Um momento que você tava muito feliz, uma música que você tava ouvindo, e toda vez que você escuta aquela música te traz aquela sensação boa. Então, esses são exemplos de como o cérebro grava um momento de felicidade, ou de tristeza, ou de estresse, junto com o entorno, né? Junto com aquilo que você está vivendo, que você está vendo. E trazendo isso para nossa casa, quando você trabalha num lugar que não é próprio para isso, né? Não é um home office que você fez para trabalhar. Então você tem tudo ali para você trabalhar. À noite, quando você não está mais trabalhando, você fecha aquele ambiente, sai dali e os seus problemas ficam ali. E a gente trabalhando em casa, às vezes é na sala de jantar, às vezes é no quarto. Então, o momento que a gente vive no trabalho, que às vezes tem estresse, tem problema, tem cansaço, tem algumas coisas negativas, ficam naquele ambiente, né? Então, depois, na sala de jantar, por exemplo, você trabalha o dia inteiro ali na sala de jantar. E tem um monte de problema para resolver no trabalho. E aí, à noite, você vai naquele mesmo ambiente e vai comer. E aquela comida pode não cair bem, porque o seu cérebro vai entender que aquele lugar não te traz coisas tão boas. E aí você vai comer e já vai ter aquele estado de alerta no seu corpo para receber um alimento. E aí a dica que eu tenho para dar nesse sentido é: se você não tem um espaço adequado para cada coisa do dia, para trabalho, para a criança estudar, se você faz em outro ambiente, na sala de jantar ou no quarto, nesse ambiente que você está usando para a função que não é dele, coloca um elemento muito, muito forte para distrair o seu cérebro, enganar o seu cérebro. Então, atrás do computador, na parede de trás, ou atrás do computador, ou do seu lado, coloca um elemento muito forte, com cor forte, um pano, uma toalha, um vaso, alguma coisa que, mesmo que você não esteja prestando atenção nele, porque você está trabalhando, o seu campo de visão tá enxergando, sabe? E aí você vai passar o dia ali com aquele elemento na sua sala de jantar. E quando você for jantar, quando você for usar o ambiente pro uso dele, né? Você tira esse elemento. Porque daí vai ajudar o seu cérebro a desassociar esse espaço do que você tinha vivido durante o dia no momento de trabalho. Isso é uma dica muito legal, tanto para quarto, a criança que está estudando no quarto, as crianças estão super estressadas de fazer prova com uma câmera, por exemplo. Tem criança que não gosta de ser filmada, tem a dificuldade de não ter o contato social. Então, assim, são muitas dificuldades que vão muito além do ambiente, mas que se a gente colocar elementos que ajudem a melhorar o ambiente, a gente pode minimizar isso, né? Então, a criança tá no quarto estudando, faz essa dica que eu tô dando aqui. Coloca um elemento com uma cor forte do lado dela, atrás dela, na bancada,
onde for, e quando ela for dormir, quando ela for fazer outras atividades ali, tira esse elemento dali, e aí o cérebro dela vai desassociar aquele momento de estudo, aquele momento de concentração, do momento de descanso, tá? Essa é uma dica muito boa, que é fácil de fazer, que não gasta nada e que ajuda muito. E aí, prestar atenção, quem é mãe, né, e pai, prestar atenção na sua criança, sabe? Diariamente, acordar e prestar atenção como que a criança tá se sentindo, né? Se ela tá precisando gastar energia, então criar elementos dentro de casa para conseguir que ela gaste essa energia com segurança, né? Porque as crianças estão ficando loucas, estão subindo pelas paredes, porque elas precisam gastar essa energia e não tem espaço para correr, não tem espaço para brincar, então acaba subindo nas coisas. Aí os pais ficam estressados, ficam preocupados, ficam gritando e aí gera um estresse ainda maior do que o que a gente já está vivendo. Cria circuitos para as crianças menores principalmente. Põe obstáculos, cadeiras, almofadas, objetos, brinquedos, que a criança tem que subir, tem que passar por baixo da cadeira, tem que pular em cima da almofada, pega um brinquedo, sai correndo, coloca em um lugar. Então, circuitos dentro de casa para a criança fazer, com cronômetro pode ser, né? Então, vamos ver se você faz mais rápido. Se tiver mais de uma criança, cria equipe, não competição entre elas, mas uma equipe para que elas consigam juntas, né, participarem desse desafio. É muito legal. Oi, Mauro. Então, eu acho que a gente buscar elementos para gastar essa energia. E aí olhar para a criança também, se ela tiver triste, né? Se ela tiver... As crianças sentem falta de ir na escola, sentem falta dos amigos, sentem falta de sair, sentem falta, às vezes, de ver a família, né? Que não mora ali em casa, avó, tio, tia. Então, se a criança tiver mais quietinha, se a criança estiver sentindo esse momento de uma forma mais pesada, dá todo o acolhimento para ela, sabe? Conversar com ela, falar o que você tá sentindo como pai e mãe, né? Que você também tá... Não precisa passar angústia e desespero para a criança, mas às vezes é importante ela saber que a mãe e o pai dela também estão sentindo, né, de não poder sair de casa, de não poder ver os amigos, de não poder fazer as coisas que faziam antes, né? Então, às vezes é importante ela saber que ela não tá sozinha e entender esse sentimento que ela tá tendo também, né? De falar, poxa, eu tô me sentindo mal de estar aqui em casa, mas isso é normal, minha mãe também tá se sentindo mal, mas vai passar, mas a gente tá com saúde, mas a gente tá protegido, mas a gente... E colocar as coisas boas pra ela, né? Esse momento de conexão de mãe, pai, criança também é super importante. E também é uma coisa que a gente, antes da pandemia, não prestava muita atenção, né? A gente tava muito no automático. Então acorda, toma café, veste a roupa da escola, vai pra escola, busca na escola, almoça, vai pra natação, vai não sei o que, né? Chega na hora de dormir, tá todo mundo exausto, tá todo mundo naquela correria do dia a dia que nem presta atenção nos outros que estão em casa, se tá bem, se não tá, como é que tá se sentindo. Então a pandemia também trouxe isso pra gente prestar atenção, tanto na gente, né, como a gente está se sentindo e olhar um pouco para dentro, né? O que a gente pode melhorar como pessoa, como cidadão, e trazer isso para a criança também, né? Olhar para nossa criança, ver como ela está se sentindo,
auxiliar ela a passar por esse momento que a gente está vivendo tão difícil. E isso é super importante. O que a criança mais precisa é da presença do pai e da mãe dela na vida dela, né? Ela está em formação. A criança, o cérebro da criança até os 6 anos é o pico de formação. Tudo que ela está ali recebendo está formando o cérebro dela, né? Então, se a gente tiver essa conexão com ela, se a gente conseguir gerar estímulos, mesmo que for dentro de casa, se ela vê que a gente tá tendo esse cuidado com ela, né, de conseguir, eu sei que é difícil, porque muitas vezes a gente precisa trabalhar e tá ali dentro de casa com uma criança super ativa que quer brincar, e a gente tem reunião e a gente precisa trabalhar. É um super desafio. Eu não tô falando que é fácil, não é, né? Mas se a gente olhar para isso de uma outra maneira e conseguir organizar o nosso tempo, o nosso espaço, a nossa casa, para ter o momento de olhar para a criança, para conseguir brincar com ela, separa 1 hora por dia para realmente sai do celular, desliga a televisão, sabe? E esteja ali com a sua criança, brincando com ela, vendo o que ela tá fazendo. E aí você pode escolher também o que você gosta, né? Não precisa ser um sacrifício, sabe? Se você gosta de desenhar, senta, desenha com a criança, vive esse momento você também. Vai ser muito legal para a criança e vai ser muito legal para você. E vai trazer uma conexão sua com a criança muito importante. Se você gosta de cozinhar, leva a criança para a cozinha, faz ela te ajudar. E aí não precisa sair perfeito, né? Não precisa ser sem sujeira. Como é legal a criança colocar farinha, colocar as coisas dentro de um pote e ela aprender isso e ter a coordenação e treinar a coordenação dela e errar e jogar para fora e tudo bem, sabe? E ela tá aprendendo aquilo sem estresse, sem tornar esses momentos uma coisa leve, não precisa ser perfeito, né? Então a criança pode limpar a casa, é muito bom para ela, dá autonomia para ela limpar as coisas. Não é com o objetivo de deixar 100% limpo, é com o objetivo de melhorar a autoestima e a coordenação dela. Então, ela não precisa ser perfeita, mas ela vai se aperfeiçoando nisso, né? E deixar ela tentar, e deixar ela testar, e deixar ela errar e aprender. E mostrar para ela como faz e não cobrar dela que ela faça perfeito da primeira ou da segunda vez. E falar para ela, olha, não tem problema que você não consegue agora. Vai treinando que isso vai trazer uma habilidade que você vai conseguir, né? Então, olhar para as pessoas que estão dentro da sua casa durante a pandemia, olhar para você e olhar para as pessoas, seja criança, seja filho grande, seja o marido, seja o irmão, né? Eu acho que é o momento da gente fazer isso. Olhar pra gente, olhar pro próximo, ver o que o outro tá precisando, ver se a gente consegue ajudar, sabe? Então, eu acho que a pandemia tá muito difícil. Acho que essa segunda onda, pra mim, foi muito mais difícil de assimilar e de receber e de falar, nossa, vai parar de novo. Foi mais difícil do que a primeira, porque pra mim a primeira a gente não sabia o que estava por vir. Agora a gente já viveu 1 ano disso, a gente já tá cansado, a gente já quer viajar, a gente já quer sair, né? E a gente teve um gostinho aí de viver um pouco no final do ano passado e começo desse ano, de começar a voltar a viver um pouquinho mais normal, né? Com os cuidados mais... Deu um gás que as coisas iam voltar ao normal, e aí eu acho que esse gás que algumas pessoas exageraram, né? E festas e aglomerações desnecessárias que fizeram a gente voltar
para tudo isso. Então, acho que a nossa consciência, o nosso olhar para a gente, olhar para o outro e olhar para o mundo, né? Que tudo que a gente faz ressoa no mundo inteiro, né? Não é só aqui, a gente faz parte do universo e a gente é responsável, sim, por tudo isso que está acontecendo. Então, se a gente começar a olhar pra gente, cuidar dos nossos filhos, cuidar da gente, da nossa casa, do nosso ambiente e das nossas atitudes, eu acho que o mundo pode melhorar muito, eu acredito nisso. A gente pode trazer um mundo melhor para as nossas crianças e um mundo melhor para o futuro, né? Então foi isso que eu quis deixar aqui, né? Algumas dicas de como melhorar a nossa qualidade de vida agora na pandemia, melhorar o ambiente e espero que vocês gostem. Eu vou deixar gravado, eu fiz essa live surpresa, não sei para quem entrou agora. Eu vou deixar gravada lá no meu feed espero ajudar um pouquinho as pessoas a passarem por esse momento, tá bom? Então, um grande beijo, um ótimo dia para vocês.